agora pegar e fazer um outro exemplo de verificação, e nesse caso agora a gente está tentando verificar uma máquina de estados. Então a gente tem um outro vídeo que a gente explica em mais detalhes, mas só para poder dar uma passada, nós temos um diagrama de uma máquina de estados aqui do nosso lado direito, e a gente tem os estados A, B, C, D e E, e esses estados que nós temos aqui, eles todos geram saídas com Z igual a 0, exceto pelo estado D, que gera saída com Z igual a 1. Tá? E a transição aqui, nós temos, olha, que com x0 a gente percorre todos os estados no ciclo, mas o x1 tem um pouco de caminho aqui diferente em quase todos os casos. O x1 leva ao D, exceto no estado C, que ele leva ao A. Tá? Então esse é o nosso contexto e a gente quer tentar, primeiro eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez no vídeo anterior, a gente vai implementar essa máquina de estados, a gente vai injetar um erro nela e a gente vai detectar esse erro da nossa máquina de estados. E a gente vai ver um pouco das situações que a gente quer tentar conferir se a máquina de estados está correta, tudo bem? Ok? Então vamos começar aqui para um circuito nosso, tá? Então eu vou salvar aqui. Só para pegar a nossa máquina de estados aqui, eu acho que eu vou... Tá, tudo bem, vamos chamar de... Certo? Nós temos um módulo estados e o que nós temos aqui de entrada é o clock, tá? Nós temos o clock de entrada, nós vamos ter um reset também. Nós temos que ter aquela entrada X nossa de entrada, tá? Nós vamos ter como saída o nosso Z, tá? E com isso a gente acaba a nossa máquina de estados aqui, a declaração geral dela, tá? Mas aí agora a gente precisa definir os nossos estados, e eu estou usando o Verilog básico, então a gente precisa ter o estado A, certo? Que eu vou colocar como 00, na verdade nós temos 5 estados, então a gente precisa de 3 bits aqui, tá? A gente vai pegar, nós temos aqui os estados B, C, D, e a gente não precisa mais estados aqui, só até o E. Então nós temos aqui os nossos estados, tá? E a gente vai ter o nosso estado atual, certo? Então nós temos o nosso estado atual, que tem que ter 3 bits, tá? Então a gente precisa de um estado de 3 bits, que é o estado e próximo estado, tá bom? Bom, agora o que a gente precisa olhar? A gente precisa pegar e definir o que nós vamos fazer do ponto de vista da transição de estados. A gente tem um template de código que está fazendo aqui para a gente, que é o seguinte: always pause edge no clock, toda vez que eu subir o clock, tá? E toda vez que eu subir, no caso, o reset, se o reset for 1, eu volto para o estado A. Caso contrário, meu estado é igual ao próximo estado, certo? Eu vou só tirar aqui. A gente poderia deixar esse menor ou igual, mas nesse caso aqui eu prefiro escrever sempre com igual. A gente poderia colocar o sinal de atribuição não bloqueante aqui, mas eu prefiro usar o bloqueante por uniformidade, como a gente já tinha mencionado anteriormente. Nesse caso aqui os dois funcionam, tá? E agora a gente precisa do outro always nosso para poder fazer o nosso estado, né? Então a gente vai fazer um pouco do nosso estado e ao invés de colocar, eu vou fazer 2 always, tá? Eu vou fazer um always que vai fazer a transição de estado e outro always para definir a saída. Por que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso pela simplicidade de redação, tá? Então eu vou olhar se eu tiver no nosso estado aqui, tá? Opa, esqueci de digitar errado aqui, desculpa. Se eu tiver no nosso estado, tá? Case estado. Tá, o que a gente vai fazer agora? Opa, ele está tentando autocompletar. Deixa eu colocar isso aqui e a gente apaga as linhas necessárias, tá? Então eu não vou colocar esse Z, não vou colocar nenhuma das saídas Zs aqui, depois a gente volta para conferir os estados que certamente não estão corretos, mas ele já tem uma atribuição interessante para a gente. Uma característica interessante, deixa eu só fazer aqui que vai ficar mais fácil, é que como a gente não tem a necessidade, tá? A gente não tem aqui a necessidade de botar 2 comandos, então eu posso tirar o else e eu faço um código um pouquinho menor, tá vendo? E como isso fica menor ainda, eu posso remover esse begin, tá? Eu posso remover o begin daqui, posso remover o end daqui. Então eu vou fazer isso aqui, x, tá? Se x for 1, e eu vou fazer primeiro se x for 0,
tá? Igual a B, tá? E aí eu vou fazer só um else estado igual quando x for 1, só pegar aqui para a gente olhar, tá? No A, quando x for 1, o estado é igual a D. Próximo estado igual a D, tá? Com isso a gente limpa esse código todo e o nosso código fica bem menorzinho. E assim, apesar de ter toda a sugestão aqui, eu vou remover essa sugestão toda e eu vou fazer o nosso B. O B vai para C também, tá vendo? E agora ele já começa a ser um pouco mais esperto. O C vai para D e ele vem aqui para A. Só relembrando, olha bem, o C se for 0 vai para D, e se for 1 vai para A, tá bom? E aí então ele vai para A. E o nosso D, se for 0 vai para E, se for 1 ele vai para A. Acho que é isso mesmo, né? No C, não, se for 1 ele fica no D. Então, se for 1 ele fica no D. E o E, se for 0 ele vai para o D, e se for 1 ele vai para lá. E agora a gente precisa de um estado default, que a gente tem múltiplos estados, então a gente quer mandá-lo para cá, tá? A gente faz o end case aqui, temos o end do begin, e agora a gente pode fazer um outro always, que é só... Então, esse always aqui, deixa eu colocar um comentário para falar, define apenas o próximo estado, dependendo do estado atual e da entrada x, tá vendo? Então, isso aqui é a tabela de transição que a gente tem lá, não preciso comentar aqui. Agora, esse aqui define a saída z dependendo do estado atual. Então, o que a gente vai ter aqui? A saída z, a gente só vai gerar a saída z igual a 1 no nosso estado d de dado, tá? Vamos relembrar aqui, ó, z igual a 1 somente em d, qualquer outro z igual a 0, tá? Então, isso é o que a gente tem aqui. Então, para todos os casos z igual a 0, z vai ter 0 aqui, e para esse caso ali, z tem 1, tudo bem? E com isso a gente faz o end módulo. Nesse caso aqui, só como o código está muito grande, eu vou rodar, só para ver se passou, tudo bem, agora a gente vai fazer o teste bench, tá? É só porque quando o código fica grande, é interessante a gente fazer algum teste dele e checar, pelo menos a sintaxe dele de tempo em tempo, tá? Agora a gente vai fazer o teste bench para o módulo estados, e aí vamos fazer um módulo TB, tá bom? E esse módulo TB nosso não tem nenhum sinal aqui. A gente precisa do clock, a gente precisa do reset, a gente precisa do x, que é a entrada, a gente precisa do z, que é a saída, tá? E a gente precisa, obviamente, eu prefiro chamar de DUT, né? Fazer a ligação dos componentes. Então, nós estamos ligando clock com clock, reset com reset, x com x, z com z, tá? Então, esse é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. E agora a gente precisa virar e tentar trazer. Observa que ele está definindo múltiplos estados aqui para a gente poder olhar o nosso clock. Mas uma coisa importante que a gente quer fazer aqui, e o clock está aqui como reg, eu vou transformar ele em while, é que a gente quer gerar o clock aqui, tá? E, bom, nesse caso aqui eu posso fazer ele como reg, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está virando e falando, olha, é um initial begin, e a gente está falando clock é 0 e para sempre ele vai ficar, esse aqui é um loop forever, ele vai fazer a cada uma unidade de tempo, clock recebe not clock. Então, isso aqui é uma das formas que a gente tem de definir o clock e colocar o clock como, no caso, two time units, tá? Então, nosso clock agora ele vai andar passo a passo aqui, gerar o clock para a gente. Agora, nós temos que gerar o nosso estado de verdade. A gente tem que pegar a nossa saída, tá? Aqui tem algumas sugestões, eu vou separar aqui para a gente poder ver o que a gente está fazendo. Então, nós temos o reset igual a 1, tá? E eu vou deixar esse reset igual a 1 por algum tempo, só para poder passar aqui, eu vou botar 10 tempos, na verdade eu vou botar um número ímpar de tempos, 5 tempos,
porque eu quero mexer na transição do nosso clock, tá? Então ele vai ficar esse tempo aqui. E se eu colocar x igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou fazer x igual a zero e vou fazer... Certo? Desculpa, eu preciso aqui, só um momento. Eu vou botar também o x igual a zero aqui. Agora sim, agora a gente quer soltar o reset. Então, passou aquele tempo, a gente vai soltar o nosso reset. Então, vamos fazer reset igual a zero, tá? Nós vamos colocar o reset igual a zero, e então a gente está liberando o reset, e a gente vem aqui para baixo para andar. A cada 2 ciclos a gente faz alguma combinação. Só que nós temos uma característica interessante que não está tão claro aqui para a gente, mas que é importante a gente chamar a atenção. Eu quero percorrer os estados. Então a gente sabe um caminho que a gente percorre os estados. Se eu fizer simplesmente isso aqui, olha, deixar 10 ciclos, a gente vai percorrer todos os estados, tá? Mas será que é isso que a gente quer? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar com esse bem simples agora, vamos colocar um monitor, tá? E a gente quer simplesmente falar, olha, tempo zero, não quero monitorar o clock, tá? Porque senão ele vai ficar... Não, vamos deixar o clock primeiro, depois a gente remove. Nessa primeira versão eu vou deixar o clock, a gente vai monitorar o clock, o X e o Z. E a gente encerra a simulação só com esse contexto aqui pra gente, tá? Então agora vamos lá, vamos fazer um log aqui embaixo, menos o estados. Bom, agora a gente já tem uma sequência aqui de código. Depois cortei aqui só enquanto eu estava depurando um pouquinho, tá? E a gente vai recompilar esse código e ele passou aqui direito pra gente, tá bom? Agora a gente pode só rodar os estados e ele vai mostrar o que está acontecendo do ponto de vista do código aqui. Então nós temos time 0, 1, 2, está vendo o clock está subindo, 0, 1, 2, 3, o reset está aqui direitinho, e à medida que a gente vai colocando o X, observa que de repente o X chega em Z. A gente não tem a visão dos estados, então esse é um problema para a gente não tem a visão dos estados, mas aparentemente a nossa máquina de estados está funcionando razoavelmente bem. E esse é um dos problemas na hora da gente verificar uma máquina de estados. Eu precisaria olhar o que está acontecendo dentro da máquina de estados. Nesse caso que eu tenho acesso, a gente poderia tentar mostrar o estado, tá? Então eu vou colocar aqui, tá? Um pouco para dentro, eu vou colocar mais uma barrinha aqui e a gente vai colocar estado, 2 pontos, %, B aqui, né, no caso. E a gente vai pegar aqui em cima e vai fazer, nós temos o DUT, né, ponto estado. E aí a gente consegue olhar, recompilar o nosso código e olhar os estados, tá vendo? Então agora eu consigo mostrar o estado. E aqui a gente está mostrando clock 0, clock 1, no fundo melhora a nossa leitura se a gente tirar o clock daqui, porque quando o clock está 0 a gente não tem nada que a gente queira fazer com ele. Então a gente vai rodar aqui sempre, garantindo que é sempre na subida do clock. Então o reset está 1, a gente foi o x igual a 0 e a gente veio andando aqui os estados, tá vendo? Os estados aqui estão avançando aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então a gente tem que relembrar aqui, ó, nosso estado D, tá? Nosso estado D é igual a 1, 1, tá vendo? Então em algum momento a gente tem o D igual a 1, exatamente nesse estado que a gente está fazendo o 1 aqui, tá? Então é isso que a gente consegue fazer do ponto de vista do nosso circuito aqui como um todo, tá? Só que a gente ainda não testou todos eles, então a gente não conseguiu testar todos os estados com todos os valores possíveis. Então seria muito interessante a gente fazer outros testes. Nosso teste bench está muito simplista. Ele deu uma passada e ele voltou, eu quero voltá-lo para o estado 0, então eu vou fazer isso aqui, ó, igual a 1, tá? E aí a gente vai fazer x igual a 0. E eu vou passar 2 ciclos aqui para a gente poder avançar. Então agora a gente vai poder descer o reset e eu vou colocar um x igual a 1 por 2 ciclos também, tá? E aí isso significa que a gente tem que passar exatamente, parar lá no D. Vamos ver?
Olha que interessante. Então a gente voltou, quando a gente subiu o reset aqui, a gente veio para o estado 0, mas agora a gente subiu x igual a 1 e a gente acaba indo para o estado C e está fazendo o nosso. O que a gente testou aqui? Eu testei que o reset está funcionando no meio do circuito, não só no início, e que a gente continua andando aqui. Mas o ideal é que para cada estado a gente consiga andar na nossa máquina de estado para todos os valores de x. Então, esse código aqui, ele faz um pedaço disso. O que eu deveria fazer? Eu deveria botar sequência de código para a gente poder avançar aqui na nossa verificação, já que a gente sabe que tem uma máquina de estados. Alternativamente, a gente poderia virar e falar, externamente eu não sei quantos estados tem na minha máquina, mas eu quero tentar testar condições que são relevantes para a gente poder avançar. Tá? Então, esse é o contexto que a gente tem. Aqui está uma forma da gente representar os nossos códigos e eu gostaria que vocês praticassem um pouco justamente nos exercícios que a gente tem nessa semana. Esse aqui é um modo mais básico, a gente vai avançar um pouco mais a verificação daqui a pouco. Tá bom, pessoal? Até mais então para vocês.